tem problema não. Então, como foi dito, nós fazemos parte de uma sociedade americana, sabm.org, está aí no primeiro diapositivo. É interessante o site, porque ele traz muitas informações a respeito do gerenciamento e conservação de sangue do paciente. Quero declarar que não tenho conflito de interesses com relação a essa apresentação. Então, eu vou começar a apresentação apresentando um caso clínico para os senhores. O paciente, os senhores estão vendo o automóvel, teve uma colisão dianteira, usando cinto de segurança, airbag, um carro de última geração, foi ao pronto-socorro, atendimento pela equipe de trauma, estava um pouquinho pálido, 16/11, uma frequência de 105, frequência respiratória de 14. E os exames complementares mostravam um hematócrito 34, hemoglobina de 11,3 e os outros exames normais. Raio-x de tórax, uma fratura do 10º arco costal. Esse paciente tinha uma dor moderada no hemitórax esquerdo, consequência da fratura, uma dor de mais forte intensidade no hipocôndrio direito e flanco esquerdo. O automóvel, os senhores podem ver aí, um automóvel de alta performance, mas esse paciente, após 30 minutos, ele apresentou instabilidade hemodinâmica. Então, a hipótese diagnóstica formada, uma vez que ele não tinha derrame pleural, era um trauma abdominal fechado, foi pedido um IFEST, uma ultrassonografia rápida para visualizar o abdômen, que mostrou líquido na cavidade abdominal, portanto, um trauma abdominal fechado. O trauma abdominal fechado geralmente cursa com a laceração parcial ou completa, incluindo a cápsula, de vísceras compactas. O mecanismo básico é a desaceleração brusca, não é? Então, o paciente com a laceração hepática, incluindo a cápsula, grau 4, e esplênica, grau 2, preservando a cápsula. Piorou ainda mais, foi para 8/6 durante a toma.
Então, o nosso paciente, no pós-operatório, ele foi para a UTI. E o resultado cirúrgico que nós vimos foi esse, aquelas compressas todas, com toda essa perda de sangue, que naturalmente foi para o lixo. Então, 9 semanas de internação na UTI, o paciente teve uma perda bastante importante de sangue, continua perdendo na UTI, fez coagulopatia, então ele foi politransfundido. Aí nós temos uma quantidade significativa de hemocomponentes que ele recebeu. Esse foi o resultado final do nosso caso aqui. O nosso paciente, infelizmente, faleceu. E como causa de morte, nós temos relacionados a trale, ataco, atrim, reação hemolítica pós-transfusional e sepse por Klebsiella multiresistente. A pergunta é, será que a transfusão, a politransfusão, pode estar relacionada com esse desfecho desagradável, esse desfecho ruim? O primeiro estudo que nós queremos mostrar para responder isso através da literatura é o estudo brasileiro, Dr. Alceu dos Santos, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, um estudo retrospectivo com mais de 3.000 pacientes em cirurgia de revascularização do miocárdio. Notem a mortalidade esperada a partir da primeira bolsa de concentrado de glóbulos vermelhos, como essa mortalidade vai se tornando proibitiva, acima de 40%, com 8 bolsas, com 16 bolsas, acima de 90%, e, num certo momento, essa sinusoide aí atinge a marca de 100% de mortalidade no segmento de um ano. Então, de fato, era de se esperar realmente a probabilidade estatística desse paciente morrer em função da politransfusão, transfusão maciça, era de 100% mesmo em um ano. No caso dele, ele morreu na fase intra-hospitalar tardia. Esse estudo mostra como a transfusão maciça é uma bomba relógio. Então, a transfusão maciça para repor o sangramento persistente, na verdade, ela aumenta a expressão de trombomodulina, que forma um complexo com a trombina e desvia a ação da trombina. E esse desvio da ação da trombina acaba levando a uma coagulopatia, porque ela se torna anticoagulante. E isso leva a uma coagulopatia de consumo, que é uma síndrome CIVD-like. Por outro lado, existe também uma coagulopatia dilucional por causa da politransfusão, associada a outras alterações da coagulação. Isso leva a um círculo vicioso, como os senhores estão vendo aqui, que termina com a tríade letal de acidose, hipotermia, coagulopatia progressiva irresponsiva ao tratamento e óbito. Então, as transfusões têm sido correlacionadas em vários trabalhos, como esse estudo do Dr. Murphy, em cirurgias cardíacas, ao aumento de complicações, desfechos desfavoráveis como morte e também desfechos desfavoráveis como morbidades. Não é? Transfusão também é associada com aumento do custo relativo, porque transfusão é caro, aumento da permanência hospitalar. Então, nesse estudo, por exemplo, a transfusão foi fortemente associada com infecção, isquemia pós-operatória, permanência hospitalar aumentada, mortalidade precoce, mortalidade tardia, aumento de custos hospitalares, e os senhores podem ver o acompanhamento no follow-up de 7 anos. Os pacientes transfundidos em relação aos não transfundidos têm uma mortalidade progressiva e significantemente maior. Mas o problema é que os estudos mostram, como o estudo do Dr. Alceu mostrou, que já uma unidade de concentrado de glóbulos vermelhos já está relacionada ao aumento de mortalidade, como esse estudo que considerou 125.000 pacientes, é um estudo retrospectivo, em cirurgia geral, várias modalidades de cirurgia geral, mostrando que complicações infecciosas, mortalidade e morbidade, elas ocorrem a partir de uma unidade de concentrado de glóbulos vermelhos. Então, não são só
as politransfusões que estão relacionadas ao aumento da morbidade e à mortalidade. E os senhores podem ver aqui, nesses gráficos, com relação a pacientes não transfundidos e pacientes transfundidos, que isso vai persistindo e aumenta conforme o número de unidades transfundidas, exatamente como o estudo do Dr. Alceu mostrou. Outros estudos também mostraram isso. Então, para aqueles que nos perguntam, mas será que é a transfusão que produziu a morte ou essas ações negativas, ou será que é a gravidade do paciente? O Dr. Ari Schender, com colaboradores, publicou um trabalho muito interessante, onde foram analisados os critérios de Bradford-Hill. A transfusão, ela preenche todos os 9 critérios de Bradford-Hill, mostrando que as transfusões não estão associadas só ao pior desfecho. A análise dos critérios, não só de Bradford-Hill, mas outros critérios, mostram que elas causam esse desfecho desfavorável. E nós sabemos agora que os riscos transfusionais, além daqueles conhecidos, propalados riscos de contaminações bacterianas, virais, por fungos, por protozoários e por prions, existem essas outras todas, essa carga toda de efeitos deletérios que as transfusões trazem. E nós vamos nos centrar nessas que estão marcadas aqui em azul, que são as principais causas de mortalidade. O estudo SHOT, que é um registro anual em inglês, mostra que realmente das complicações pós-transfusionais, 73% se devem mais de 60% se devem a complicações pulmonares, entre as quais a TACO, que é a sobrecarga de volume, a dispneia pós-transfusional e o processo inflamatório, que é a trave. A TACO, ela nada mais é do que a inundação alveolar por quebra da barreira alvéolo capilar devido ao aumento da pressão hidrostática, basicamente, pela transfusão. Então, o aumento de volume leva a essa síndrome chamada TACO, que é a sigla em inglês da sobrecarga de volume associada à transfusão. Mas sabe-se hoje que não é só um efeito físico, mecânico, mas também é um efeito biológico com processo inflamatório, com alteração do glicocálix do endotélio vascular, com alteração da membrana alvéolo-capilar e do surfactante e processo inflamatório semelhante ao que nós observamos nessa outra patologia transfusional, que é a lesão pulmonar aguda pós-transfusional. Essa já é um processo inflamatório típico, onde há um intenso recrutamento de neutrófilos do receptor, estimulados por proteínas, principalmente estrangeiras, do doador, e isto leva a um processo inflamatório intenso, com comprometimento do surfactante, formação de membrana hialina, inundação alveolar, insuficiência respiratória, e que pode ocorrer de duas formas, ou ser um processo imunológico primário ou um processo não imunológico que surge num paciente que já está na UTI, que já tem uma lesão pulmonar aguda, por exemplo, uma SARA ou uma congestão pulmonar cardiogênica ou uma sepsis, enfim, ou um trauma, e que vê o seu pulmão Desculpa. Esse pulmão que nós vemos aqui é um pulmão típico de trale. Ele se parece muito com a SARA, ou a ALI, que é a lesão pulmonar aguda não transfusional. E obedece todos esses critérios que os senhores sabem, quando a razão entre a PaO2 e a FO2 é menor ou igual a 300 e chega a níveis abaixo de 200. Esse estudo é um estudo clássico do Dr. Taylor, agora falando da TRIM, que é o terceiro elemento que nós vamos estudar, que é um elemento também, uma patologia nociva desencadeada pelas transfusões. Isso é uma reação de imunomodulação com perda de defesa imunológica contra infecções, e os senhores podem ver nesse estudo clássico
o significativo aumento de mortalidade por infecções nosocomiais em UTI em pacientes clínicos e cirúrgicos devido ao fenômeno da imunomodulação. A imunomodulação ela é produzida por aspectos de proteínas e células estranhas do doador que vão alterar a resposta imunológica do receptor. Então, essa é a resposta imunológica normal que transforma as células T, os linfócitos T, em células efetoras. Mas vejam que essa ligação das proteínas B71, B72 com o ligante, o receptor CD28, ela não ocorre por causa de proteínas estranhas e células estranhas do receptor. Por outro lado, em vez de ocupar o CD28, ela pode ocupar um outro ligante, que é o CTLA4, e com isso produzir energia das células T e falta da resposta da atividade imunológica. Células dendríticas, que, como os senhores sabem, são as principais células apresentadoras de antígenos para os linfócitos, células dendríticas estrangeiras do doador, elas também se ligam às células T do recipiente, do receptor, e produzem a estimulação, a produção e liberação do TGF-beta. Esse fator de crescimento transformador beta, ele suprime a ação macrofágica no receptor de transfusões, roubando dele a imunidade. E, por fim, o terceiro mecanismo da resposta imunomodulatória das transfusões é a presença do Faz-L solúvel. Então, esse ligante solúvel que vem do sangue do receptor, ele é infundido e ele se liga ao receptor das células natural killer ou das células T, que são efetoras da imunidade, e o que eles fazem? Eles acabam suprimindo a resposta dessas células para destruir, para produzir apoptose de células imunológicas do receptor que estão infectadas, e células teciduais que estão infectadas. Com isso, a infecção persiste nessas células que não sofrem apoptose, e com isso, mais um elemento. Então, nós temos aí quando os senhores olham um globograma desse, um gráfico em árvore assim, tudo que estiver para cá da unidade é ruim, para cá é bom. Então, vejam só que mesmo estratégias restritivas, transfundindo só com hemoglobina mais baixa do que era aquele habitual, daquela regra 10-30, mesmo assim não se reduz a incidência de infecção nosocomial em pacientes transfundidos, embora exista um efeito benéfico das restrições, dos protocolos restritivos atuais, em termos de infecções mais graves. Mas o total de infecções nosocomiais em pacientes transfundidos não consegue, ou seja, isso significa que não basta seguir protocolos restritivos, é preciso ir um pouco além. A transfusão de plaquetas, bem como a transfusão de plasma, também está associada ao aumento de infecções nosocomiais pelos mesmos fenômenos que nós vimos aqui e também as outras lesões. Isso aqui é uma unidade de concentrado de plaquetas cheia de pus que estava no banco de sangue, mas não precisa estar assim, porque isso daqui leva a sepsis diretamente. Isso aqui o médico do banco de sangue vê e descarta. Basta os efeitos imunomodulatórios. Uma propriedade da membrana dos glóbulos vermelhos é a elasticidade. Ela é muito importante, como os senhores estão vendo nesse vídeo real, que os glóbulos vermelhos, para entrarem no capilar, que tem cerca de 2 micra, eles que têm de 7, 8 até 9 micra de diâmetro, eles precisam se alongar, eles precisam se esticar, se deformar para poder passar. Isso é uma micrografia eletrônica real, feita num preparado, mostrando como eles se alongam. Aqui outra micrografia em preto e branco. Então, os senhores estão vendo o fenômeno real. Mas, se os glóbulos vermelhos perderem a sua elasticidade, como acontece com as hemácias estocadas a frio na geladeira, então, os senhores veem o primeiro dia da geladeira,
o dia 21, o dia 35. O sangue é armazenado até 42 dias, né? Habitualmente, protocolarmente. Então, vejam a perda, a deformação dos glóbulos vermelhos bicôncavos discoides em equinócitos arredondados, apiculados e duros. Isso produz obstrução da microcirculação logo que nós transfundimos. Por outro lado, existe uma intensa agregação dos glóbulos vermelhos guardados na geladeira, e essa agregação, esses agregados formados na geladeira, eles também obstruem a microcirculação. E os senhores têm aqui também 1, 21 e 35 dias, para os senhores verem que o fenômeno vai se intensificando. Os prejuízos relacionados com a transfusão, por causa da estocagem a frio, se devem a essas coisas, porque a agregação dos glóbulos vermelhos, um com o outro, é afetada por uma carga negativa da membrana externa entre ambos, redução da repulsa por proteínas plasmáticas, especialmente o fibrinogênio e outras macromoléculas, e o próprio fluxo de sangue. O fluxo de sangue produz o shear stress, um estresse de cisalhamento, que impede que ocorram agregados de glóbulos vermelhos no sangue circulante. Mas o armazenamento do sangue produz mudanças estruturais, como os senhores viram, há uma redução progressiva do teor de ácido ciálico na superfície dos glóbulos vermelhos do doador, o que reduz essa carga negativa, então eles se agregam, se colam eletricamente uns nos outros. Há uma redução do nível do fibrinogênio plasmático, porque nós tiramos o plasma do doador e concentramos os glóbulos, e isso tudo, mais os equinócitos, os complexos de concentrados depletados do plasma do próprio doador, tudo isso influencia os que os senhores viram. E agora os senhores vão ver um filme gravado na Alemanha, da circulação sublingual. Aí tem uma circulação, o paciente teve uma hemorragia digestiva alta grave, chocou, recebeu cristalóide. Os senhores podem ver que ele tem uma microcirculação extremamente atuante, e agora, depois da transfusão de apenas 2 unidades de concentrado de glóbulos, os senhores vejam que há muitos agregados, hemácias que não conseguem passar, há uma diminuição da deformabilidade e há um extenso efeito shunt microcirculatório, há um bloqueio microcirculatório. Quando nós olhamos isso, nós temos que pensar que não existe transfusão de concentrado de glóbulos estocados no set de emergência do pronto-socorro ou da cirurgia. Isso é uma bobagem muito grande, dar sangue com rapidez, porque o paciente ele não melhora, pelo contrário, nós aumentamos agudamente a mortalidade. Então, precisamos pensar em tratamentos alternativos. Ainda queríamos falar aos senhores sobre a fisiopatologia microcirculatória que acontece após as transfusões. O Papai do Céu nos fez assim, com 4 vasoconstritores e apenas o óxido nítrico como um vaso regulador, um vaso relaxante. Se nós tivermos disfunção do endotélio vascular, por quê? Porque hemoglobina livre pela lise das artérias, dos glóbulos vermelhos na geladeira do doador, liberando hemoglobina livre, que tem uma intensa afinidade pelo óxido nítrico, muito maior do que o receptor endotelial, e outras micropartículas pela lise dessas células, há um grande recrutamento de óxido nítrico. Então, os senhores podem ver, quanto mais velha a hemácia é estocada, maior é a disfunção endotelial. Disfunção endotelial significa uma redução na produção, na síntese de óxido nítrico e o aumento do consumo, como os senhores estão vendo aqui, e todas essas coisas demoram muito tempo. Aqui os senhores veem, quando nós transfundimos, geralmente, olha só, nós transfundimos, na maioria das vezes, hemácias estocadas de 18 a 21 dias, 18 a 20 dias. Então, nós temos uma quantidade muito grande de hemoglobina livre, como os senhores estão vendo aqui, e um intenso recrutamento do óxido nítrico e uma intensa disfunção endotelial aguda. E esses fenômenos nocivos, eles ficam prolongados 24 horas depois da transfusão, e eles ainda são persistentes,
e muitas vezes eles não podem ser corrigidos, assim como a deformabilidade e elasticidade das hemácias. Então, um outro aspecto que eu queria comentar com os senhores é a questão da liberação de oxigênio. Ora, a hemoglobina, com os seus radicais M e o ferro, eles têm alta afinidade pelo oxigênio. Eu preciso mudar a conformação da molécula de hemoglobina de uma estrutura relaxada para uma estrutura tensa, e quem faz isso é o enzima 2,3-DPG, que faz essa estrutura tensa, e aí a afinidade pelo oxigênio dela diminui e ele libera o oxigênio. O problema é que, se não ocorrer esse aumento da conformação, essa conformação tensa, não há liberação tecidual de oxigênio. E o que acontece com as hemácias estocadas? O nível de 2,3-DPG significativamente diminui, chegando a praticamente zero a partir de 21 dias. Então, é aqui que nós transfundimos a maior parte dos concentrados de glóbulos vermelhos. Então, eles não só não funcionam, como eles produzem todo esse prejuízo que os senhores estão vendo aqui. A soma de tudo isso que nós falamos aqui, incluindo o distúrbio circulatório, por desequilíbrio, disfunção endotelial aguda, leva a prejuízo da perfusão microvascular, leva à insuficiência múltipla de órgãos e sistemas e morte, e isso é o que nós temos a respeito das transfusões. O doutor Paul Merrick avaliou, fez uma revisão, uma meta-análise, uma revisão sistemática de 45 estudos da literatura com mais de 270 mil pacientes, mostrando o seguinte: será que houve benefício das transfusões? Não. Em 42 dos 45 estudos, as transfusões tiveram resultados piores. Em 2 estudos, o resultado foi neutro, em apenas um subgrupo de um estudo único, muito mal conduzido, muito criticado, é que houve benefício apenas de um subgrupo de pacientes com infarto agudo do miocárdio. Aqui, a doutora Lena Napolitano, da Universidade de Michigan, nos mostrou que, embora quando nós transfundimos concentrados de glóbulos vermelhos, nós aumentamos rapidamente os índices hematimétricos, hematócrito, hemoglobina, mas nós não conseguimos ofertar oxigênio para os tecidos. Por quê? Eles não aumentam a VO2 e não reduzem o lactato, que é um marcador justamente da disfunção microcirculatória. Então, vejam, em vários estudos da literatura, aumenta a hemoglobina, aumenta a oferta ao VO2, mas não aumenta o consumo VO2, e não diminui o lactato. Não. Então, a literatura passou a buscar, uma vez que as transfusões são um tratamento de alto risco, estudar se nós podíamos restringir a hemoglobina, que era 10,30, os senhores se lembram dessa regra, foi criada em 1942, para 7 de hemoglobina. Nós temos o primeiro estudo, que é o estudo TRIC-1, depois nós temos o estudo TRAX, da doutora Ludmila Rajá, ali do INCOR, é um estudo multicêntrico internacional, o TRIX-3, e assim nós vamos, e o TRIPICO, que é o estudo em UTI pediátrica, mostrando que em pacientes com risco de morte moderado e elevado, uma estratégia restritiva de transfusão não foi inferior a uma estratégia liberal. E agora, recentemente, acho que essa semana passada, na Austrália, o doutor Trentino aqui, que foi um dos responsáveis, junto com outros autores, ele foi um dos responsáveis por estabelecer o protocolo de gerenciamento e conservação de sangue do paciente, que foi estabelecido de forma nacional pelo Ministério da Saúde, Autoridade do Sangue australiana. E essa meta-análise de todos esses estudos da literatura de transfusão restritiva mostrou que aquilo que nós já sabíamos, a hemoglobina para transfusão mais baixa pode ser tolerada com segurança e não existe diferença na mortalidade quando nós somos restritivos. Então, em conclusão, baseadas em evidências, dizer que transfusão salva vidas é uma bobagem muito grande. Isso é uma coisa mística, religiosa, e não está de acordo com a medicina, com a terapêutica racional e científica. Nós
quando propomos um tratamento, nós precisamos olhar os resultados dos estudos randomizados. Então, não adianta dizer que vamos fazer transfusão como último recurso, vamos diminuir, mas o último recurso para salvar a vida, porque ela é um tratamento como outro qualquer, que tem uma relação de risco-benefício, e como nós vimos, a literatura sobejamente mostra que não é uma relação de benefício favorável na maioria dos casos. Não raciocinamos em valor numérico, então existe uma tendência no mundo inteiro a se admitir que agora paciente de UTI que tem hemoglobina abaixo de 7 tem que ser transfundido. Isso é uma bobagem. Esses estudos são estudos de não inferioridade, eles não estabeleceram critérios transfusionais, o estudo TRIC, o estudo TRAX, nenhum deles. Então, existe uma ideia hoje, e a própria Anvisa, a Organização Mundial de Saúde, preconiza esta frase: para que pedir duas se eu posso fazer uma? Então, eu não peço 2 unidades, mas o protocolo de gerenciamento sai com uma nova frase: para que pedir uma se eu posso fazer nenhuma? Mas, é claro, não podemos deixar o nosso paciente à mercê, precisamos fazer alguma coisa. O grande problema que nós temos aqui esse é um problema muito sério, porque isso aqui é responsabilidade dos médicos no mundo inteiro. Então, vejam só, o Dr. Arieh Shendler, com outros autores, publicou um estudo muito sério internacional, mostrando que 88% das transfusões de glóbulos vermelhos no mundo são incertas ou inapropriadas, são não protocolares, são erros médicos, com um aumento significativo de mortalidade. Então, isso significa que este erro médico mata indiscriminadamente pessoas no mundo inteiro. Se nós considerarmos protocolos restritivos, apenas 12% das transfusões no mundo inteiro puderam ser consideradas apropriadas. Não é uma relação de risco-benefício favorável, elas simplesmente são apropriadas porque entraram num critério protocolar. Então, onde se transfunde? Se transfunde no centro cirúrgico, se transfunde na UTI, são os 2 lugares que mais se transfundem. O anestesista provavelmente é o que mais transfunde, seguido pelo intensivista. Mas alguns decididamente não se interessam pelo assunto, não estudam, não seguem nenhum critério fisiológico. E isso que ele está dizendo não sou eu. Este moço aqui, ele é professor de anestesia da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. São gastos cerca de 14 milhões de unidades de concentrados de glóbulos vermelhos no mundo inteiro. A que custo? Bem, vamos dar uma olhada. Quando nós fazemos o custeio ABC, que é um sistema de custeio baseado em atividades, quando nós consideramos tudo aquilo que custa uma transfusão, quais são os resultados? Na média, $695 americanos por unidade de concentrado de glóbulos vermelhos. Nos Estados Unidos, um pouco mais caro do que na Europa. No Brasil, os doadores são gratuitos, né, porque a legislação brasileira obriga, mas a transfusão ela não é gratuita, porque tem todo um custo de logística e assim por diante. O número... Então, nós temos aí esse valor. Isso aqui está subestimado porque nós consideramos o dólar da época, quando fizemos esse diapositivo, mas hoje já ultrapassa bem mais do que R$3.000 uma unidade. No mundo inteiro, isso vai para essa bagatela que os senhores estão vendo aí, de 10 bilhões de dólares. Se os senhores considerarem que 88% das transfusões são erros médicos, nós temos aí uma quantidade enorme. No dólar dessa data, 18/11/2019, isso dava 36 bilhões de reais. Gastos como desperdício mundial com aumento de morbidade e de mortalidade. Então, nós precisamos mudar isso, nós médicos precisamos mudar isso. O estudo TRIC-3 em cirurgia cardíaca, ele considerou um limiar restritivo de hemoglobina. Só que nós já vimos que isso só não basta. Nós precisamos, olha, só esses 5.000 pacientes aqui, nesse estudo, só com limiar restritivos, eles economizaram 3 milhões de dólares americanos em transfusões que não foram feitas. Mas nós precisamos ir além disso, nós já vimos isso. Então,
outras coisas, não só concentrado de glóbulos vermelhos, mas e plaquetas? Será que vale a pena dar plaqueta profilática para paciente com plaquetopenia? Não. Essa grande meta-análise, que é a maior da literatura, mostrou que pacientes que não estão sangrando, as plaquetas dadas profilaticamente não tiveram benefício, não reduziram significativamente o sangramento. Então, plaquetas profiláticas são como um náufrago que os senhores estão vendo aqui. Então, a literatura, de uma maneira geral, restringiu esses protocolos para menos de 5.000 plaquetas por ml. Não se transfunde profilaticamente com menos de 5.000, com mais de 5.000. Nós estamos sabendo que até na Covid a maior parte das UTIs estão transfundindo abaixo de 10.000, mas o ideal é tentar evitar isso. Não é? E em crianças, quais são os resultados? Será que as plaquetas elas podem ter efeito deletério? Sim. Os resultados dessa meta-análise mostraram que as transfusões de plaquetas profiláticas não reduzem o risco de sangramento em neonatos prematuros e, paradoxalmente, aumentaram o sangramento, provavelmente por processo inflamatório, em neonatos prematuros que têm uma imunidade ainda muito, vamos dizer assim, não amadurecida, né? Esse é o Planet 2 é o maior estudo em pediatria neonatal, mostrando também que transfusões profiláticas de plaquetas são prejudiciais, aumentaram a incidência dos desfechos primários de sangramento e morte. Então, em pediatria também isso é válido. Eu coloquei esse estudo mais por causa do título. Olha que título interessante do estudo em pediatria. Transfusões de plaquetas e células vermelhas para neonatos são salva-vidas ou verdadeiros cavalos de Troia? Tudo indica que elas se comportam, na maioria das vezes, principalmente quando não são restritas, como cavalos de Troia. Então, vimos que é ético transfundir menos, porque transfundir menos, de acordo com estudos randomizados, preenche os critérios de beneficência e não maneficência e consegue produzir justiça, porque são insumos caros e raros. Não é? Se eu transfundo em demasia pessoas que não precisam, o sangue falta, os insumos faltam para aqueles que têm uma demanda diferente. Por outro lado, o direito, aí o doutor Briutes pode corroborar isso, exige que todo procedimento médico tenha antes o consentimento informado do paciente ou do tutor legal. Consentimento informado é isso mesmo, é informação. O Joint Commission viu que as falhas de comunicação respondem pela maior parte dos problemas e consentimento informado, que o paciente não entendeu do que se trata ou o médico omitiu. Eu vou transfundir o senhor, seu João, mas eu não posso dizer ao seu João, eu vou transfundir para salvar a sua vida. Isso é mentira. Não é? Eu não vou, seu João, eu estou indicando uma transfusão para o senhor, mas ela tem tais e tais possibilidades de benefícios e tais riscos. O senhor precisa decidir. E existe responsabilidade civil médica de fatos prejudiciais. Isso é baseado na Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 14, o Código de Defesa do Consumidor, por decisão já que se tornou jurisprudência Superior Tribunal de Justiça. E vejam que coisa interessante. Na França, emplacou uma coisa que chama-se teoria de perda de chance de cura ou sobrevivência. Então, eu vi isso recentemente. Ortopedia, o paciente idoso teve uma fratura de colo de fêmur, chegou no hospital com hemoglobina de 11. Mas ele era objetor de consciência, a transfusão, o cirurgião não operou. Quando ele nos chamou para ver o caso, o paciente estava com 5 de hemoglobina. O médico responde, por teoria, do ponto de vista civil e ético, sim, porque ele perdeu a chance de operar aquele paciente que podia sobreviver. Não é? Então, o paciente fica lá acamado, faz infecção urinária, broncopneumonia, acaba tromboembolismo, acaba morrendo porque ele não foi operado a tempo. Então, algumas atividades da medicina, veja só, a medicina não é uma atividade de fins, é uma atividade de meios. O fim é o paciente. Nós não podemos garantir resultados, se bons, benéficos ou não, por causa da imprevisibilidade. Nós trabalhamos com estatística. Prometer salvação ou evolução favorável pela transfusão ou qualquer tratamento
transforma o exercício profissional de meios em fim. E o Código do Consumidor exige que o compromisso de salvar a vida seja cumprido. A Constituição exige, o médico não pode mentir, não pode agir falsamente. Se ele disse que vai salvar, tem que salvar. Se a transfusão matar o paciente, ele tem que responder do ponto de vista civil e, às vezes, até penal. Bom, não queremos falar mal das transfusões, nós falamos o que há na literatura para embasar a necessidade de reduzir aqueles 88%. Mas agora nós queremos falar como é que podemos reduzir os outros 12%. Reduzir 88% das transfusões é só seguir protocolos restritivos que resolvem o problema. Mas o gerenciamento e conservação do sangue do paciente produz menor mortalidade, morbidade e menores custos, estimulando, com 3 pilares, estimulando a hematopoese, minimizando perdas e tolerância à anemia. Então, como é que nós vamos fazer isso? Se nós olharmos esse estudo, que é o TRIC-3, estudo de cirurgia cardíaca, comparando protocolo restritivo 7,5 de hemoglobina e liberal 10 de hemoglobina, vejam só, do total de 5.200 pacientes, apenas 7,383 foram excluídos. Então, 96,7% dos pacientes da randomização inicial foram transfundidos. Isso é um absurdo em cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio. Não é possível transfundir 96%, 97% dos pacientes nesse tipo de cirurgia, em que a Sociedade Americana e Brasileira de Cirurgia Cardíaca aponta a necessidade de evitar a primeira unidade, porque ela aumenta a morbidade e a mortalidade. Então, esse é um estudo centrado na transfusão. Notem só, os 2 grupos, restritivo e liberal, notem como eles têm uma curva estável, mostrando que não foram transfundidos por necessidades fisiológicas, foram transfundidos só por um gatilho de hemoglobina para preencher o protocolo do estudo. Notem a hemoglobina inicial dos 2 grupos, média de 13,1 nos 2 grupos. Significa que metade dos pacientes espera-se que tinha hemoglobina menor do que 13, nos 2 grupos. Será que esses pacientes podiam ser submetidos à cirurgia cardíaca? Não, porque o protocolo internacional, isso é um protocolo de anestesista, de preparo pré-operatório, diz que todo paciente anêmico com hemoglobina menor do que 13, ele deve ter a sua anemia corrigida previamente. Esses pacientes, de todos esses pacientes, 97% foram cirurgias letivas. Eu só teria que operar 2,9% dos pacientes com hemoglobina menor do que 13. Então, metade desses pacientes não deveriam ter sido operados. Isso é um escândalo no estudo, na crítica que se faz ao estudo TRIC-3, que foi publicado no New England, e que os intensivistas, cirurgiões querem usar como critério transfusional. O que é que nós sabemos com a hemoglobina menor do que 13 no set cirúrgico? Ela aumenta a mortalidade, aumenta a morbidade com o aumento da incidência de AVC isquêmico, aumento da incidência de insuficiência renal aguda e de morte. E o nadir, que os senhores podem olhar da curva, quando ela se estabiliza, é exatamente 13 de hemoglobina. Por isso, o protocolo fala, esse é um estudo multicêntrico, um coorte de risco de 2008, sobejamente conhecido. Então, se aplicasse o protocolo de gerenciamento, quais seriam os resultados do TRIC? Agora, temos protocolos centrados no paciente e não na transfusão. Eles são centrados no paciente e respeitam a autonomia e os direitos do paciente. Nós é que devemos restringir as transfusões, não é o paciente que tem que pedir, não é? Então, veja só, na Austrália, esse estudo foi encomendado em 4 hospitais da Austrália, mostrando uma redução significativa de custo, não é? De 18 milhões de dólares americanos, analisado pelo custeio ABC. Então, o programa PBM, uniforme e supervisionado, ele é econômico, reduz mortalidade e reduz morbidade. Então, tudo isso aqui é o protocolo que se implementa no hospital e se coloca no computador. O sistema do computador, ele estabelece uma diretriz transfusional, ele cobra do prescritor e ele mostra aos gestores o que está acontecendo dentro dos hospitais e nas unidades hospitalares afiliadas.
a coisa tem que ser feita assim como um modelo de gestão, senão o protocolo de gerenciamento não funciona. E aí nós temos melhores desfechos clínicos, menos transfusões, redução de custos e desperdícios. Nesse estudo aqui, após a implantação de todo o sistema computadorizado, houve um retorno de 400% do investimento inicial. Então, os protocolos de PBM, de gerenciamento, eles reduzem transfusões em até 95%, a mortalidade em mais de 68%, custos em média de 20% e complicações. Então, não há o que se dizer. Nós estamos num problema muito sério. Isso aqui já não é mais verdade, porque nós temos uma população que está envelhecendo, necessitando mais cirurgias, tem mais cirurgia cardíaca, mais câncer e assim por diante, e o número cada vez menor de doadores. Isso foi um absurdo com a pandemia agora da Covid. Tem relatos de países que reduziu 90% o número de doadores, ou seja, não tem sangue em lugar nenhum. E, curiosamente, aumentou significativamente o número de objetores, porque as pessoas têm medo de contrair Covid. Eu mesmo já atendi casos assim no consultório, paciente com 5 e pouco de hemoglobina, jovem, disse não ia ser transfundido de jeito nenhum, porque ele tinha medo da Covid. Então, precisamos pensar de uma maneira moderna. Não adianta tentar colocar as soluções do passado que não funcionam mais hoje. Não é? Então, o protocolo de gerenciamento é isso. Estimulamos a hematopoese do paciente, que se produz na medula óssea como? Nós damos insumos para a medula trabalhar. Então, damos ferro, né, para estimular a hematopoese, sabendo que uma boa parte dos pacientes, no pré-operatório, cerca de 40% em todos os sets cirúrgicos, em média, eles têm anemia e precisam ser tratados. 40% é assim que deve funcionar um ambulatório de pré-operatório. Então, o ferro é dado de preferência intravenosamente, calculando por uma fórmula que os senhores quiserem, aí tem mais de uma fórmula. Nós damos outros insumos, como folatos, nós damos complexos B, vitamina C, a alimentação adequada, e a indicação de ferro está aqui. Todo paciente cirúrgico com nível de ferritina abaixo de 6, saturação de transferrina abaixo de 20%, provavelmente precisa de ferro. Utilizamos também estimulantes da produção de células do sangue, como a eritropoetina humana recombinante, que os senhores estão vendo aqui, a alfa-poetina e a darbopoetina. Temos também estimulantes agonistas do receptor da trombopoetina nos megacariócitos, que aumentam as plaquetas, né? E também dos glóbulos brancos. A eritropoetina, ela atua como principalmente aumentando a sobrevida, reprimindo a apoptose de células precursoras na medula e, com isso, fazendo uma expansão de células precursoras e acelerando o processo de mitose também. Nós usamos doses que variam, por exemplo, de 4.000 unidades uma vez por semana até 40.000 unidades por dia em pacientes adultos. Em crianças, as doses são mais altas e em prematuros mais altos ainda, né? A dose em prematuros pode ultrapassar 1.000 ou 2.000 unidades por quilo por dia. Alguns serviços usam até 3.000 unidades por quilo por dia em prematuros de baixo peso. Muito bem, a eritropoetina funciona. Os senhores estão vendo aqui um gráfico, é difícil falar isso, né? Mas um gráfico em floresta, mostrando que ela funciona e realmente ela está associada à redução significativa de transfusões. Aqui os senhores têm os agonistas dos recombinantes do receptor da trombopoetina, por via subcutânea, uma vez por semana, funciona muito bem, o romopolistin, e o eltrombopag por via oral funciona muito bem, não só nas cirurgias, nas plaquetopenias, de uma maneira geral, inclusive na púrpura imune trombocitopênica. Segundo pilar é minimizar as perdas. Minimizamos as perdas por minimizar sangramento e reaproveitar o sangue com cell saver e assim por diante. Mas a maior perda nas UTIs são as coletas diárias de exames, que levam a uma anemia e a transfusão de 1 a 2 unidades em uma semana. Portanto, temos que usar microcoleta, mesmo em adultos, temos que usar monitoração não invasiva
isso tudo reduz a necessidade de transfusão. E não podemos permitir uma cirurgia dessa maneira. Não tem jeito de fazer isso, espoliar o sangue do paciente cirúrgico dessa maneira. Então, o que nós fazemos? Nós aspiramos o campo cirúrgico através de um aspirador especial, que é uma máquina de cell saver, um recuperador intraoperatório de células, processamos, lavamos e reinfundimos no paciente. Os senhores têm aí, não é nenhuma propaganda, essa é uma das melhores, aliás, acho que é a única que está sendo comercializada no Brasil hoje em dia, que é a Sorin Extra da Lenova. É uma máquina muito boa, os senhores estão vendo, aspirando o sangue do paciente na cirurgia, ela vai ser processada numa câmara de lavagem, uma centrífuga, depois, aqui tem um soro de lavagem, depois de lavado, vai ser concentrado aqui os glóbulos vermelhos, para depois ser devolvido ao paciente o seu sangue mesmo. Né? Então, os senhores vejam a formação. Então, isso é uma proposta muito boa de devolver o sangue fresco do próprio paciente. Isso funciona aqui, só um dos estudos da literatura em cesarianas, mostrando que realmente há uma curva de aprendizado. Com o passar dos anos, os anestesistas conseguiram uma eficácia muito maior. Então, os senhores têm aqui uma curva de diminuição das transfusões e a melhora dos resultados clínicos. E hoje é obrigatório o uso de cell saver. Não pode dizer que no seu hospital não tem cell saver. Isso é um absurdo. Se tem sangue que é mais caro, o cell saver é mais barato, como não tem uma máquina? Adultos, cirurgias que excedem 500 ml de previsão, crianças com mais de 10 quilos, acima de 8 ml por quilo, está indicado o uso de cell saver, não é stand-by, é para usar mesmo como único aspirador da sala. Mas nós podemos baratear o custo disso fazendo o seguinte: tratamos a anemia, o paciente está muito bem, damos um pouco de cristalóide para ele, 4 unidades, e tiramos 2 de sangue no momento da indução anestésica. E depois nós vamos devolver para esse paciente, conforme a necessidade, ou ao final da cirurgia, o seu próprio sangue fresco coletado. Ele é doador de si mesmo na cirurgia. Então, hemodiluição normovolêmica aguda é muito boa, funciona muito bem, custa muito barato, uns 100, cento e poucos reais por paciente apenas. E ela é efetiva. Aqui nós temos o processo todo de como fazer hemodiluição normovolêmica aguda. Essas medidas todas, elas são custo-efetivas. Os estudos mostram que ambos reduzem custos e reduzem transfusões. E até elas podem ser associadas. O cirurgião precisa ser cuidadoso, usando bisturi, eletrocautério ou outros bisturis especiais, para que não sangre muito. E nós podemos usar drogas hemostáticas também, como o Y, que é um antifibrinolítico, o selante de fibrina e trombina no local da cirurgia, o DDAVP por via intravenosa, principalmente em plaquetopenias, como alternativa à transfusão de plaquetas, principalmente se estiver sangrando, e os fatores recombinantes que substituem sobejamente o uso de plasma fresco congelado, com muitas vantagens. E, por fim, o fator 7 ativado, que tem a sua eficácia não só na cascata da coagulação, como ativando plaquetas diretamente, funciona até na tromboastenia de Glasman, que é um distúrbio plaquetário severo. Então, ele pode ser usado no trauma, em pacientes que persistem sangrando, já é protocolar há muito tempo, e existem vários outros fatores novos que estão sendo produzidos pela indústria, né? Fatores 7 ativados. Do estudo CRASH, que é um estudo já clássico, tanto o estudo em trauma hemorrágico quanto em cesáreas, o estudo obstétrico, mostrou que o uso de ácido tranexâmico nas primeiras 3 horas reduz a mortalidade por hemorragia em mais de 70%. É obrigatório o uso desse antifibrinolítico nas doses preconizadas pelo estudo, e inclusive em traumas de crânio. Porque a fisiopatologia da coagulopatia induzida por trauma se centra na fibrinólise, não é? E essas drogas são antifibrinolíticas e, com isso, elas são muito eficazes. Nós podemos usar, como é rotina na cirurgia cardíaca, cirurgias de baixa probabilidade de risco ou de alta probabilidade de risco, usamos doses no pré-operatório e, com isso, minimizamos a necessidade de transfusões na cirurgia cardíaca.
E aqui nós temos várias coisas que podem ser usadas em associação para fazer aquilo que eu disse para os senhores. Para que pedir uma se eu posso fazer nenhuma? O uso de plasma fresco, congelado, também é algo prejudicial. Ele não diminuiu o sangramento em todos os casos em que ele foi usado em pacientes profiláticos não sangrantes, não é? Então, essa meta-análise aí, que é a maior da literatura, mostrou que está muito na... Ah, desculpa, esse ficou da plaqueta, né? Ah, esse era da plaqueta, parece que repetiu. Mas, voltando a falar da plaqueta, na dengue hemorrágica não há indicação de transfusão de plaqueta, porque não se conhece a causa da plaquetopenia. A plaqueta do doador é destruída pelo vírus e não, ela tem aumentado a mortalidade. Então, plaquetopênicos com dengue devem receber imunoglobulina hiperimune e, se necessário, desmopressina intravenoso e os agonistas dos receptores da trombopoetina para aumentar a plaqueta. O SUS paga tudo isso, a eritropoetina, tudo isso que nós falamos, isso está na legislação, inclusive o cell-saver, a hemodiluição, tudo isso está nas portarias consolidadas, na lista do Renan. A tromboelastometria eu não vou mostrar por causa do tempo, mas tanto a tromboelastometria rotacional quanto a tromboelastografia mostram um perfil da coagulação do paciente e permite, essa análise pontual, permite, então, escolher o tipo de tratamento adequado para um distúrbio da coagulação. Então, essa análise pontual pode ser feita na UTI, no pronto-socorro, no centro cirúrgico, e ela, hoje em dia, praticamente é mandatória em grandes cirurgias, como cirurgias cardíacas e assim por diante, ortopédicas, cirurgias sangrantes, com um benefício, redução de transfusões e melhora da morbimortalidade. E aí nós temos fatores para repor, fatores da coagulação, recombinantes, como os senhores veem aí, complexos protrombínicos completos, né? Recombinantes, que não são de doadores. Nós temos fator de von Willebrand recombinante, e aí está o estudo que eu queria falar do plasma fresco, que ele está saindo fora dos protocolos. O plasma fresco, pelo menos profilático e terapêutico também, ele deve sair fora dos protocolos, porque em todas as avaliações em que ele foi usado, ele não teve benefício em termos de reduzir sangramento. Então, os protocolos, hoje em dia, são 80 ensaios clínicos randomizados,
tendem a substituir o uso de plasma fresco por concentrados protrombínicos, né, que são mais seguros e eficazes. Como hoje em dia não faz sentido. Essa é a diretriz, tanto a diretriz americana quanto a diretriz europeia, para tratar pacientes com intoxicação cumarínica, não privilegia mais o uso de plasma fresco. Não se dá mais plasma fresco. Essa última diretriz é dada o complexo protrombínico. Então, nós temos aí várias coisas para usar ao invés de que nós mostramos para os senhores. Né? Então, tudo isso reduz os custos, a mortalidade e a morbidade. E, por fim, o último pilar, que é a tolerância à anemia. Será que eu posso continuar? Bom, vamos, então, um pouco mais adiante, né? A transfusão é também perigosa, assim como a anemia. Como é que o paciente tolera a anemia? Os senhores têm aqui um dado real, os senhores veem que os vasos eles vão se bifurcando, o hematócrito na macrovasculatura é em torno de 42%, na microvasculatura 25%, e no capilar é 6%. Isso é normal. E será que muda no paciente anêmico normovolêmico? Não. Quando eu analiso o hematócrito macrovascular e microvascular normal, o microvascular é em torno de 60% do macrovascular, do sistêmico. Em pacientes anêmicos e normovolêmicos, ele não muda até que o hematócrito sistêmico caia abaixo de 17%. Os senhores entenderam agora porque não tem nenhum significado transfundir pacientes estáveis com um nível de hemoglobina maior ou igual a 6. Não faz o mínimo sentido, né? Mesmo pacientes graves, desde que sejam estáveis. O paciente usa vários recursos, incluindo o tônus adrenérgico, o aumento da fluidez por diminuição da viscosidade do sangue, para fazer um aumento circulatório, e com isso ele se beneficia, né? Então, o aumento do tônus adrenérgico, o aumento do débito cardíaco é importante para o equilíbrio na anemia normovolêmica, e desde que a gente não oube a ação do óxido nítrico desse paciente anêmico, seja agudamente ou não, ele vai poder promover vasodilatação com aumento da perfusão tecidual, aumento do fluxo capilar e aumento da perfusão tecidual. Quando nós transfundimos, nós roubamos a defesa hemodinâmica do paciente. 2,3-DPG, ela aumenta durante a anemia. Se nós não dermos hemácias que não tem 2,3-DPG, o paciente ele tolera bem. O mecanismo de resposta ganhou o prêmio Nobel desse ano, o prêmio Nobel de Medicina 2019, porque ele tem a ver com a resposta à hipóxia através do supressor do tumor de von Hippel-Lindau. Para quem não sabe, é aquela patologia que tem múltiplas neoplasias, né, múltiplos cânceres, incluindo câncer de rim, e assim por diante. Então, o receptor que se encontra nas células desses pacientes, ele está nas demais células e ele promove a resposta à hipóxia e à anemia, e com isso aumenta o 2,3-DPG, aumenta a oferta para os tecidos. Aqui a doutora Lena Napolitano nos ensinou como tratar a hemoglobina abaixo de 5. Então, eu monitoro, reduzo os sangramentos com complexos protrombínicos, assim por diante, corrijo o cálcio, corrijo a anemia com eritropoetina em altas doses. Ela usa 40 mil unidades por dia, lá no serviço da Universidade de Michigan, serviço de cirurgia, em todo paciente com hemoglobina abaixo de 7. 40 mil até a hemoglobina subir acima de 7. E eu oxigeno o paciente, porque a oxigenação só dá uma FO2 a 100% através de uma máscara equivale a subir a hemoglobina em torno de 3 gramas por decilitro. É como se eu desse para o paciente 1 ou 2 unidades de concentrado, porque sobe a oferta de oxigênio. E, por fim, pacientes gravemente anêmicos, os senhores veem pacientes com 2 de hemoglobina, 3, 4 de hemoglobina, eles podem ser postos na câmara hiperbárica e eles vão ter um benefício em termos de resolução do processo. Aquele caso que eu mostrei para os senhores, eu deveria ter usado ácido tranexâmico no pronto-socorro, quando o paciente chegou, assim que eu percebi que era um caso de hemorragia, é protocolar, estudo que eu mostrei para os senhores, protocolar hoje, usar o Cell Saver, e aqui ele mostra o cirurgião usando Sucol naquele fígado, que é um complexo
de trombina que vai reduzir o sangramento ulterior. Então, se eu usar essas 3 coisas, eu devolvo todo aquele sangue que estava nas compressas para o paciente, e eu agora tenho o paciente que substituiu aquela politransfusão pelo PBM. Me pediram para falar um pouco de transfusão em COVID, se os senhores tiverem paciência. Transfusão de plaquetas, a plaquetopenia é comum, transfusão de plaqueta não é útil e é perigosa em COVID. Existe um protocolo estabelecido, as plaquetopenias são multifatoriais, frequentemente elas são causadas por heparina, é a causa mais frequente, ou a própria tempestade de citocinas, que faz parte esse processo de ativação, de síndrome de ativação aguda dos macrófagos, que produz esse processo inflamatório intenso e consumo de plaquetas. Não se sabe exatamente por quê. E o consumo também pelo efeito pró-coagulante da tempestade de citocinas, que o senhor sabe produz tromboembolismos em vários órgãos, inclusive os pulmões. Né? Então, esses pacientes estão usando Clexane, e aí basta substituir o Clexane, por exemplo, por Fondaparinux, o Arixta, que pode ser suficiente para corrigir a plaquetopenia. Os casos graves de COVID grave, com tempestade de citocina, a trombocitopenia é um marcador de mau prognóstico, são pacientes que vão morrer. Além de, a maioria, a segunda causa mais frequente é a trombocitopenia imunológica, e esses pacientes respondem a corticoide como primeira linha de tratamento. E depois a púrpura trombocitopênica trombótica, por consumo de Adantes 13, formação de rede de fibrina, cisaneamento de hemácias, mas isso é mais raro na COVID. Então, suspender a heparina, cuidado com o avatrombopag ou o N-plate, mas eles podem ser usados. O PBM, o gerenciamento, tem todo um protocolo já estabelecido aí, inclusive o uso do rotenho ou da tromboelastometria ou da tromboelastografia na UTI para corrigir as coagulopatias de pacientes graves. O uso da eritropoetina, a eritropoetina não é só estimulante de glóbulos vermelhos, mas ela tem vários efeitos benéficos no cérebro, no endotélio, no coração e no músculo, e ela tem um efeito viricida, porque o vírus da COVID necessita de ferro intracelular para o seu metabolismo. E para isso ele tem uma proteína que imita a epsidina. Então, ele ocupa o receptor e mantém o ferro intracelular. A eritropoetina regula, faz a nova regulação da epsidina e manda esse ferro para a medula, e com isso o vírus tende a morrer. Então, ela, além do efeito da eritropoese, ela tem um efeito viricida, é muito bom o uso de eritropoetina recombinante na COVID, mas deve ser dada precocemente em doses altas, é isso que a literatura tem dito. Conclusões, nós já vimos esses estudos aí, que as transfusões não melhoram o consumo de O2 ou o choque. Nós vimos estudos que as transfusões, aquele estudo do Dr. Marek, que elas frequentemente causam morte ou lesões. O estudo australiano, o maior da literatura, aí, com um número imenso de pacientes, mostrando que as transfusões foram deletérias, e o protocolo aí, que nós mostramos para os senhores aí, de gerenciamento e conservação do sangue do paciente, que precisa ser pensado como um conjunto dos 3 pilares centrados no paciente, centrado em princípios. E os senhores têm aqui o apoio das sociedades médicas internacionais. Então, tudo o que os senhores viram, sempre considerar responder perguntas básicas de tratamento antes de pedir aquela única unidade. Transfundir não é igual a salvar vidas. Hoje, esses protocolos são orientados pela Comissão de Saúde da União Europeia, os senhores estão vendo aqui, para todos os países signatários da União Europeia, criar com urgência protocolos nacionais de PBM. Na Austrália, a Entidade Nacional do Sangue criou um protocolo PBM em todo o país e publicou, os senhores têm isso gratuitamente, por especialidade, essa literatura disponível. O Hospital Englewood,
lá onde trabalha o doutor Ari Schender, a Sherry Ozawa, que é a atual presidente da SABM, e que tem publicado muito, é um hospital escola, enfim, o INCOR, que trouxe o pessoal, Dr. Tibe, que era o presidente da SABM, Sherry Ozawa, que é a atual presidente, aqui o doutor Guilherme Rabelo, que é o gerente do programa Inovação, ou Inovar, não me lembro como chama, do INCOR, e o professor Jatene, que estabeleceram o protocolo PBM em todo o Hospital das Clínicas, em todo o INCOR, a partir da cirurgia cardíaca. E hoje é mandatório para quem quer certificação de alto nível do Joint Commission, é um programa abrangente, então fica aí a provocação para o seu serviço também engajar. Nós fazemos parte disso, e os senhores têm toda essa gama de esses 3 sites, 2 europeus, né? A NATA, em Paris, aqui na Suíça, a Fundação Internacional para Gerenciamento do Sangue, a SABM, que é a Sociedade Americana, e a Autoridade Nacional do Sangue da Austrália. Era isso que eu tinha para mostrar para os senhores, desculpa a extensa aula, mas eu agradeço a paciência dos senhores. Parabéns, doutor Igor, muito esclarecedora a aula, o pessoal está mandando aqui vários comentários, falando, né, que estão gostando muito, né, da aula,